Nesse vídeo eu vou comentar sobre um conceito muito interessante que é introduzido pelo professor Acemoglu, né? Não sei se o nome dele é esse mesmo, eu sempre confundo, mas eu vou chamar de Acemoglu, que é o professor do MIT, prêmio Nobel, que escreveu o livro Por que as Nações Fracassam. É o seguinte: existem instituições, tá? E as instituições podem ser inclusivas ou extrativistas. Essas instituições extrativistas e inclusivas, a diferença entre elas é a oportunidade que elas dão para as pessoas do povo, pessoas comuns, poderem se desenvolver e participar do progresso tecnológico do país. Para isso você tem que ter educação, acesso a crédito, acesso à infraestrutura, uma regulação, um ambiente regulatório estável, a garantia de que contratos vão ser respeitados. Então essa é a sociedade inclusiva, são as instituições inclusivas. Inglaterra como padrão, né? Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa, Austrália, mas basicamente esses aqui, mais alguns países da Europa. E extrativistas é a maior parte, né? inclusive o Brasil, tá? Que são as instituições extrativistas. E eu estou incluindo o Brasil aqui, o professor Acemoglu não fala do Brasil explicitamente, mas eu estou incluindo o Brasil porque no Brasil isso não é possível. A gente não vê todo dia alguém que mora numa comunidade no Rio de Janeiro, em São Paulo, dizer assim: olha, eu tive uma ideia, fiz uma patente, abri uma empresa e fiquei milionário. Numa instituição, num país de instituição inclusiva, isso é possível, tá? Ou pelo menos era mais possível no passado, hoje nem tanto. Mas no Brasil nunca foi possível, né? Sempre houve uma diferença muito grande entre o homem do povo e o homem da elite. E essa diferença ela persiste até hoje, né? Porque justamente existe uma herança extrativista. Aí, bom, aqui a questão da histórica, tecnológica, né? Esse é o nosso interesse aqui no Brasil, para entender. O nome desse canal é Tecnologia Brasileira, justamente para entender isso, né? Não é só para falar sobre tecnologias brasileiras, até porque não existem muitas tecnologias brasileiras para falar. Esse é o problema, né? Então o que acontece? Como é que funciona? Como é que eu entendi como funciona uma instituição, um país com instituições extrativistas, tá? Essa aqui é uma interpretação minha. Imagina que tem aqui uma terra qualquer, tá? Não precisa ser o Brasil, qualquer lugar, tá? E existe a população, tá? A população está aqui, tá? E existe um determinado recurso a ser explorado, tá? Em algum momento da história, isso pode ter sido há séculos atrás, uma elite se destacou, se estabeleceu como um governo centralizado, tá? Se estabeleceu como um governo centralizado e começou a explorar esse recurso aqui. Esse recurso começou a alimentar essa elite com muito dinheiro, e quanto mais explora o recurso, mais poderosa fica essa elite e mais difícil fica de alcançar essa posição. Pessoas daqui até gostariam de tomar o lugar para poder ser o novo extrativista, mas é muito difícil de alcançar. E aí o que acontece? A gente fica com uma estagnação tecnológica, porque geralmente nessas nações que são baseadas em instituições extrativistas, existe uma determinada tecnologia para realizar essa extração. Essa tecnologia, via de regra, ela permanece a mesma por muito tempo, porque não precisa desenvolver mais tecnologia. O que precisa de tecnologia já existe e já é aplicado, mesmo que seja com baixa eficiência. Ainda assim, você tem um nível mínimo de ganho com baixíssimo investimento. Então não é necessário investir muito para poder realizar essa atividade econômica, que é o que caracteriza um país com instituições extrativistas, tá?
Então, geralmente, você vai ter uma certa estagnação tecnológica. Como você não precisa de desenvolvimento de tecnologia, essa elite ela poderia estimular a população para produzir mais tecnologia se ela quisesse, se fosse do interesse dela, mas não é, porque ela já consegue obter o recurso que ela precisa com a tecnologia existente. Então não precisa dar uma boa educação de base, não precisa desenvolver, criar uma universidade realmente muito boa, em contato com as outras universidades do mundo, você não precisa ter ligações mais assim, generosas entre a universidade e as empresas. As empresas, pequenas e médias empresas, não desenvolvem tecnologia, muito pouco. Ninguém sabe quase o que é uma patente. O pessoal acha que patente é coisa de cientista, quando na verdade qualquer pessoa deveria ter acesso à patente, saber o que é isso e ter a oportunidade de desenvolver uma. Então, esse aqui é o cenário de um país em que a tecnologia é estagnada, você tem algum desenvolvimento tecnológico, mas intermediário a ponto de você conseguir fazer essa atividade. E o mesmo lugar, vamos dizer assim, o mesmo país, né, em uma realidade paralela, né, como no metaverso dos países, né, é diferente. Porque a elite que está aqui, tá, é uma elite que ela vê de outra forma. Ela vê assim, olha, ela é também uma elite extrativista, tá? Mas ela é uma elite extrativista que ela sabe que se ela tiver mais tecnologia, ela pode ganhar mais. Continua sendo extrativista. Só que essa população aqui é diferente da primeira população. Eles têm acesso à tecnologia, eles têm acesso à educação, eles têm uma boa educação de base. E, eventualmente, existe uma tecnologia 1 aqui para explorar esse recurso. Eventualmente vai aparecer aqui um grupo no meio da população que vai se destacar, tá? E vai desenvolver uma outra tecnologia T2 para explorar o mesmo recurso. E aí você começa a ter uma disputa para ver quem vai ser a elite, né? Porque agora você tem um outro grupo explorando o mesmo recurso. Ou pode ser que esse grupo aqui novo, ele possa até descobrir um outro recurso para explorar, né? Que antes não era explorado, mas a gente descobre uma outra coisa que pode ser feita. Aqui você tem uma certa mobilidade e você começa a ter destruição criativa. O Schumpeter, né? A destruição criativa. Essa destruição criativa é que vai possibilitar que esse país aqui se desenvolva, que você tenha uma mobilidade e que eventualmente deixe de ser uma elite extrativista e passe a ser uma elite inclusiva. Tá? Então, quando você tem desenvolvimento tecnológico, isso é um sinal de que a elite que está ocupando o poder naquele lugar é uma elite que não é extrativista. É uma elite que está patrocinando a inovação tecnológica, está apoiando a inovação tecnológica. Por exemplo, um país como Singapura. Singapura não tem nada, Singapura é uma ilha, cara, não tem recurso natural nenhum. E existe uma elite, obviamente, todo país tem uma elite. Mas a elite de Singapura apostou que no desenvolvimento tecnológico para a sua própria sobrevivência, né? E patrocinando esse desenvolvimento tecnológico, eles desenvolveram o que primeiro? A base, que é a base que é, são as pessoas. Um ambiente regulatório muito bem organizado, um país organizado, com um governo centralizado, ou seja, um governo que tem acesso a todos os cantos do país, não existe nada paralelo no país. E as pessoas reconhecem o governo central como vamos dizer, o poder central, né? E respeitam esse poder, principalmente. Quando você não tem essa situação, é o caso oposto. As pessoas não têm acesso, o poder do Estado, né, não é reconhecido em todos os lugares, não tem acesso à educação, na verdade, não tem acesso à informação, e aí a tecnologia é estagnada, e você vai ter situações como aqui, né, assim, exemplo, né, assim, você extrai um minério que é de alto valor, mas você não consegue refinar esse minério, né? Você extrai petróleo, mas não consegue refinar o petróleo.
enfim, tudo sai em forma bruta e volta transformado em alto valor agregado. Eu não estou falando que o Brasil é de um jeito A ou do jeito B, você pode tirar suas próprias conclusões. Recomendo que você vá no livro. Essa parte ela está muito bem documentada, muito bem justificada. O argumento dele está muito bem justificado já no primeiro terço do livro. Então você não precisa nem ir muito longe para poder ver isso. Tá? Assim, está muito claro isso. Depois ele só começa a dar exemplos para confirmar o que ele já, a tese dele, que é justamente essa. Né? Basicamente era isso que eu ia falar. Compartilha esse vídeo. Comenta aqui o que você acha disso, dessa teoria. E vê se parece com alguma coisa que você conhece.